pessoal do sexto, do sétimo ano. Eu queria começar a falar agora para vocês, para a gente encerrar o ano com esse assunto, sobre comprimento, tá bom? Primeiro eu quero mostrar para vocês como surgiu o nosso sistema métrico, né? Como o mundo entrou em concordância para a gente entrar num padrão de medidas de comprimento, né? Então, eu criei uma historinha. Vou botar a minha colega Soraya aqui, ó. Essa é a Soraya. Soraya vai se casar, né? E no mundo dos sapos, né? No mundo dos bichinhos, eles vão fazer uma festinha, ó. Vai casar com o Alfredo, ó. Soraya e Alfredo. São meus amigos de muito tempo. Foram presentes que eu ganhei de alunos meus, ó. Tenho até um convidado aqui, que é o Sabino. Também ganhei de um aluno. Todo mundo sabe que eu sou fã de sapos. Mas eu tinha que colocar eles na história, né? A Soraya vai casar. E toda noiva precisa de um vestido de noiva, né? Só que no mundo dos sapos e da natureza, eles medem as coisas, né? O comércio entre eles, tudo é diferente, né? Então vamos supor uma coisa. A gente vai fazer um vestido para a Soraya, mas a gente precisa saber o tamanho dela, né? Tamanho. Para que o nosso querido Alfredo, ele possa ajudá-la a comprar um vestido legal, a comprar o tecido para o vestido dela, né? Então vamos deixar o Alfredo um pouco de lado. Soraya vai fazer o tamanho, vai medir o tamanho dela, né? Mas imagine que seja num ambiente, num grupo de pessoas não, sapos, num grupo de sapinhos, em que não existe o metro, não existe o quilômetro, tá? Não existe nada que padronize um determinado tamanho, né? Então, ó, Soraya, ela tem esse tamanho aqui, eu até demarquei. E aí a gente precisa entrar num acordo para expressar o tamanho dela de verdade. Ó, então, tira da tua cabeça que entre os animais, entre os sapinhos, existe um metro, né? Que é uma unidade de comprimento. E não existe, tá? É através disso que eu quero que você entenda como que foi surgindo as unidades de medida. Então, por exemplo, eu vou medir o tamanho da Soraya com o meu dedo. Ó. Eu vou até marcando com o lápis. Tirar a Soraya daqui. Um dedo. 2 dedos. 3. 4. 5. 6. E um pouquinho. 7, vai. 7 dedos. Vou até marcar aqui. A primeira medida foram 7 dedos. Agora, imagina que outra pessoa vai medir o tamanho da Soraya. Só que o dedo da pessoa é muito maior. É uma bitola. Imagina, não vai ser um dedinho desse, vai ser um dedão. Então, quantos dedos a pessoa vai ter, a gente vai medir? Quantos dedos a Soraya vai ter de altura pro vestido dela? Porque a gente precisa da medida dela para ir lá comprar o vestidinho, né? Ir lá na outra sapa e fazer o vestido dela. Mas a gente usou uma medida aqui que é os dedos, né? O meu dedo. Mas se você usar um outro dedo, se você chegar lá para outra sapa e dizer, olha, Soraya tem 7 dedos de altura. Pode ser que o dedinho daquela sapa não seja o meu. E aí? Como é que a gente vai fazer? Vai ficar diferente, por mais que tenha sido usado 7 dedos. Se eu usar outro padrão de tamanho, ó, vou usar o tamanho dos meus biscoitos que eu costumo usar aqui, ó, do meu EVA. Soraya tem um biscoito, 2, 3 e um pouquinho, ó. Segunda medida que eu fiz. Soraya tem 3
EVAs, mais, sei lá, eu vou medir aqui, mais 1/3 dele mesmo. Tá vendo que usando o meu pedaço de EVA para medir a altura dela, você viu que a minha unidade de medida está diferente, porque eu usei um padrão diferente, ó, de tamanho, e a medida dela já ficou completamente diferente, ó. E se eu for usar outra? Vou usar, deixa eu ver o que eu tenho aqui, pilha. Vamos ver o quanto a Soraya tem usando essa unidade de medida, ó. Unidade de medida pilha. 1, 2, 2 e um pouquinho, 2,5. Terceira medida da Soraya, 2 pilhas e meia. Gente, vocês estão entendendo o problema que isso pode gerar? Esse foi um problema que surgiu no começo da nossa humanidade entre as pessoas, porque houve uma necessidade, gente, das pessoas, da sociedade, com o aumento do comércio, né, com o aumento das trocas de mercadoria, né, permutações, né, feiras, nem sempre o homem tinha a unidade de medida metro acessível a ele. Nem sempre houve um padrão, né? Foi aí que surgiu a necessidade disso ser padronizado. Por quê? Eu tenho 10 dedos de altura. Poxa, mas o meu dedo não é o seu dedo, né? Eu tenho um pedaço de uma mesa de altura. Tá, mas vocês estão entendendo que pra gente padronizar os tamanhos, precisa de muito mais do que isso. Precisa de um acordo. Porque esses dedos ou esses EVAs aqui, tá vendo? São padrões particulares, né? Precisa ter uma padronização, principalmente para comércio, né? Principalmente para haver um acordo entre civilizações, no caso para comércio. Hoje em dia é tudo mais fácil, porque o mundo inteiro se conecta através de um único padrão, que foi feito pelo Sistema Internacional de Medidas, né? Então, para a gente começar a ter uma ideia de comprimento só é conseguido medir com uma unidade exata, com um tamanho exato, se a gente tem um padrão de medida. Aqui, com a Soraya, para o vestido de noiva dela, olha como ela tá bonita, até de maquiada já. Eu usei o EVA, eu usei o meu dedo, né, para padronizar o tamanho. E eu usei também a pilha, né? Você tá vendo que determinado tamanho de padronização, quando a gente compara para achar o tamanho, fica diferente a medida. Então, essas medidas não podem. Uma medida, por exemplo, se eu for vender madeira, né? Se eu for vender madeira, eu não posso concordar em vender um tamanho de madeira que a outra pessoa realmente não saiba que tamanho é esse, né? A gente precisa sim dessa padronização. As pessoas precisam saber que realmente que tamanho ela quer, e se o tamanho que ela me disser vai ser o mesmo tamanho que eu vou imaginar. Precisa haver esse acordo, essa sincronização. Não sei se vocês estão me entendendo. Se para eles aqui, para os meus sapinhos, não existia um metro, não existia um acordo entre todo mundo, por exemplo, foi isso que aconteceu com o ser humano. Depois eu vou colocar um vídeo sobre a história do metro para vocês verem da onde sai o acordo em que aquilo vai ser um metro. E todo o planeta segue aquele acordo, né? Da onde saiu que aquilo vai ter 1 quilo, 1 quilograma, por exemplo. Aquele tamanho daquele pedaço, daquela massa, daquele ferro vai ter 1 quilo, por quê? É daquele peso que vai sair as outras medidas. Então foi assim que entramos num acordo. A sociedade internacional, aliás, uma entidade internacional criou o Sistema Internacional de Medidas para que fosse padronizada todas as medidas, tá?
Então agora, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a transformação de uma medida para outra e vou mostrar para vocês a primeira padronização do metro.